Bem-vindos a mais um Encontros com o Futuro, uma iniciativa do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço da ONU para escolas de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Marcos Oliveira, do World Observatory, e temos conosco hoje Patrícia Andrade, professora de Economia da ESPM, Gleiriane Ferreira, professora de Sustentabilidade da FIA Business School, e o nosso convidado muito especial, Maurício Campelo, que é vice-presidente de Marketing e Comercial da One. Nós já vamos saber detalhes sobre a One daqui a pouquinho, quando você comentar isso com a gente, Maurício. O Encontros com o Futuro tem o objetivo de aproximar ainda mais o mercado e a academia através de depoimentos de profissionais de destaque no mercado que trazem sua visão sobre os desafios de seus setores para o nosso público. Então, uma grande honra ter você aqui conosco hoje, Maurício. Muito obrigado por atender o nosso convite. E eu gostaria já de sair perguntando para você, conta um pouco sobre a One, que é uma empresa pequena, né, como você vai acabar contando para nós. Quais são os setores que vocês atuam, a tua história lá. Dá uma visão para nós, por favor. Muito obrigado pela presença novamente. Obrigado, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho primeiro de mim. Eu comecei nessa empresa há 20 anos atrás, eu completo 20 anos nesse ano, mas estou na indústria desde 97, alguns anos atrás, aí, quase 29 anos. Depois do Exército, trabalhei um período numa software house e depois fui para a área de transporte. Eu estou como vice-presidente da área de Marketing Commercial, mas eu sou Maurício, pai de 3 filhos, o Isaac de 23, a Isabel de 21 e o Joaquim de 15. E gosto muito do que eu faço. Então, para mim é um prazer a gente poder aqui conversar um pouquinho. A One é um acrônimo, na verdade, né, de Ocean Network Express. E a Ocean Network Express é uma empresa relativamente nova, mas com histórico de mais de 100 anos por detrás. Eu vou explicar. A One foi formada em 2018 pela junção, né? Não foi exatamente uma fusão, mas foi uma junção de 3 empresas japonesas, Mitsui, K-Line e NYK Line, que são empresas centenárias, mais de 100, 130 anos cada uma, são conglomerados que têm vários tipos de negócios na parte de logística, de armazéns, avião, terminais portuários, empresas de rebocadores, e também tinha o negócio de transporte de container. E o container você precisa de escala para funcionar. Se você não tiver escala, não funciona. Então, em algum momento, as 3 eram o número 10, 11, 12, 13 do mundo, mais ou menos aí. E começou um mercado muito competitivo, então as 3 japonesas decidiram criar uma empresa nova do zero. Foi a primeira vez que, na história, que teve a criação de uma empresa com zero passivo, que começou com 3 shareholders com o mesmo poder de voto. 33 abrindo a empresa mesmo, literalmente. Abriram a empresa e começou do zero, os 3 com o mesmo poder de voto. E a gente começou, e eu participei desse processo todo aqui no Brasil, eu tinha acabado de voltar de Singapura, que eu morei 4 anos lá. Em janeiro de 2017, a gente demorou 18 meses fazendo isso. E a gente começou com 31, 31 e 33%. Bom, a One hoje é uma empresa independente, mas com capital japonês, com a matriz em Singapura e com 6 escritórios regionais, sendo que no Brasil é o escritório regional da América Latina. Então o Brasil toma uma importância grande na América Latina. É o maior mercado, né? É o maior mercado. A gente hoje, no Brasil e depois México, e aí segue o restante. A gente está presente em 29 países da América Latina. Mas eu vou falar um pouco do que a One faz, que foi a sua pergunta. Sim, por favor. A One é uma empresa de transporte marítimo de carga. Basicamente, a gente opera navio, tem navios próprios e navios charteados. A gente opera mais de 240 navios no mundo, sendo que mais ou menos metade disso são navios próprios ou afretados a longo prazo, né? A gente afreta navio há 15 anos, 20 anos, dependendo da situação. E a gente é o número 6 do mundo hoje, com uma capacidade mais ou menos de 1,9 milhões de TEUs. Eu não sei como todo mundo sabe o que é TEUs, mas TEUs é a medida equivalente de um container de 20 pés, né? 20 foot equivalente. Então, tudo que fala aqui vai falar
na Números medida de grandes. Deus. Não, na medida de Deus. Hoje em dia, o mercado foi bastante... ele foi bastante... tiveram várias fusões, né? Então, e dentro dessas fusões, várias empresas tiveram que criar escala para conseguir continuar. Então, a gente basicamente tem container, tem navio, a gente disponibiliza um container para o exportador pega o nosso container vazio, leva para sua fábrica, estufa a carga dentro dele e leva para o porto, ou às vezes a gente oferece o transporte terrestre também, dependendo da situação e do país. Leva para o porto, a gente leva de um porto A para um outro lado do mundo e é isso basicamente que a gente faz. Eu tenho uma curiosidade assim, evidente que sempre existiu o comércio mundial e marítimo, é fortíssimo, é enorme e tem lá suas peculiaridades, mas assim, como é que você caracteriza os últimos 20 anos que você trabalha nisso? Quer dizer, dá a impressão para nós que estamos fora de que houve um aumento nas trocas, com uma maior proeminência da China, ainda mais. Quer dizer, como é que está? O mercado se evoluiu muito nos últimos anos, notadamente nos últimos 10, 15 anos, com a maior proeminência da China como um provedor de produtos para o mundo inteiro em maior escala do que antes. Como é que está essa... Ou o volume é o mesmo, só mudaram as destinações? Como é que isso está sintonizado aí? É uma ótima pergunta. A quantidade... É interessante que as pessoas estimam que mais ou menos 80% de tudo que a gente consome, ou que a gente usa, é transportado em navio. Então, você imagina de que um tecido, ou de repente a matéria-prima para aquele tecido, o que a gente come. Então, a quantidade de carga que é movimentada em navio de forma mundial é muito grande. E dentro desse processo todo, tem navios de vários tipos, né? Tem navio de carga geral, tem navio de grãos, né? Soja, com grãos refrigeradas, milho, tem navio de carga de projeto, que vão aquelas máquinas enormes. Tem vários tipos de navio. O que aconteceu foi que, com o tempo, primeiro que o mercado foi crescendo, porque o consumo mundialmente vai crescendo, e além disso, muita carga que era feita a granel, hoje em dia ela é movimentada em container. Então, hoje a gente leva milho em container. Se você vai pensar assim, antigamente era uma coisa, soja em container, você vai falar, a maior parte ainda vai nos navios a granel, sim, mas aquele cliente que quer levar uma quantidade de... Um container cabe 25 toneladas, 30 toneladas, dependendo do container. Vamos supor, você quer levar 25 toneladas de um ponto A até um destino no meio dos Emirados Árabes, não sei, você consegue levar com um container muito fácil. O navio de carga geral você tem que armazenar no porto, criar uma distribuição, a infraestrutura é muito maior do que um container que você coloca em cima do caminhão e leva do ponto A para o B. O container é a embalagem, né? É, a embalagem. Então a gente pequena, disponibiliza... 25 toneladas. A gente tem que ter uma frota. E aí, uma frota de container vazios, e quando você fala antes do Covid, depois do Covid, talvez tenha um impacto grande. Então, isso, vamos lá, conta para nós. A gente teve um colapso na indústria como um todo durante o Covid, coisa que eu, trabalhando mais de 25 anos nisso, nunca tinha visto. Pelo fato dos navios não conseguirem operarem 100% nos portos, aí os importadores e os exportadores demorarem mais tempo com o container na mão, o navio demorar mais tempo para atracar, mais tempo para operar, tudo começou, o ciclo inteiro começou a falhar. Então a gente funciona mais ou menos como uma companhia aérea. Se eu tenho que ter um voo diário para Miami, eu vou ter que ter a quantidade de navios. Que volta. Ele vai, ele volta e tem tantas cadeiras. É igual. No navio ele é celular, né? O navio de container é celular. Então cabe uma quantidade de containers limitada. E eu tenho que ir com o navio e voltar. Eu tenho uma quantidade de portos, eu faço uma rotação. Se eu tenho 70 dias de rotação, para ir daqui a Singapura e voltar, por exemplo, eu preciso de 10 navios para ter um serviço semanal. E todo mundo trabalha com serviço semanal hoje em dia. Então, durante o Covid, o que aconteceu foi que, primeiro, a carga caiu drasticamente nos 3 primeiros meses, porque ninguém sabia o que ia acontecer, e teve aquele caos. Comparado com a crise de 2008, caiu num ritmo muito mais acelerado, que era uma crise econômica, não uma crise de saúde. E depois, na crise de 2008, ela demorou 14 a 18 meses para poder voltar.
E 3, 4 meses depois, a gente já estava tendo um volume de carga muito maior do que estava tendo antes do Covid. Daí todo mundo pergunta por quê? E o fato é que as pessoas, ao invés de viajarem, ir para o cinema e serviço, começou a trocar o sofá de casa, arrumar as coisas. E eu me lembro que eu moro em Atibaia, e na pandemia, no comecinho da pandemia, eu mudei para Atibaia, e eu queria trocar o sofá. A gente tinha comprado uma casa nova e eu não tinha. Não, tá faltando a ferragem que chega não sei da onde, o tecido que vem da China. A peça Tá de faltando automóvel, container. lembra? Tá faltando container, Não tá tem- faltando navio, container. tá faltando Não tem o navio pra espelho, fazer. o espelho não chegou, então o carro não tem carro novo para entregar. Agora, o que você perguntou em relação a ir crescendo, né? Sem dúvida nenhuma, o volume foi crescendo com a globalização. Por que eu falei que antes e depois da China, do Covid? Porque com a globalização, o pessoal começou a comprar as coisas de tudo quanto é lado. Depois que deu o caos no Covid, você fala assim, calma, eu tô nos Estados Unidos, eu tô comprando algo da China, será que tem no México, do ladinho? Então tiveram clientes mudando, comprando, por exemplo... Pra diminuir a distância. Né? Diminuir a distância e você ter alternativa. Então hoje em dia o pessoal fala do tal do nearshoring no México, que é para poder prover carga para os Estados Unidos. Tem muito maquila business que faz na América Central, que leva para Estados Unidos. Você leva uma carga, importa, eles produzem lá roupa e outras coisas e mandam para os Estados Unidos. Então muda, mas no final o dinheiro fala, money talks, né? Então... se tem no Vietnã, ou na Índia, ou na China mais barato, em tudo indo normal, as pessoas voltam a comprar de onde está mais barato, né? Então... Que coisa, não? É engraçado, nós estamos vivendo, todos nós, recentemente, né? E você muito mais, mas a questão, literalmente, da globalização, não é só um conceito, mas é verdadeiro, né? Porque todo mundo, hoje em dia, tanto faz de onde vem, e a questão da mudança dos paradigmas de negócio, né? Então a gente vê, por exemplo, no teu caso, empresas centenárias, com mais de 100 anos, tendo que mudar modelo de negócio e se adaptar em 4, 5, 6 anos, como esse nearshore quer dizer, não é que os negócios continuam a ser só aumenta o volume, aumentou também a matriz, aumentou as necessidades, aumentou o tamanho da sua estrutura. Sim. Você tinha que ter navios maiores, agora tem que ter menores. Quer dizer, como é que você está vendo como é que foi essa adaptação da empresa para os novos tempos que nós estamos vivendo neste momento? E daqui a pouco eu vou perguntar como é que vai ser no futuro, que também não temos a menor ideia. Eu acho que tem 2 pontos que são relevantes falar. A gente opera muitos, né, mais de 160 serviços no mundo inteiro. Os navios foram crescendo. Então, eu me lembro que 2004, 2005, a gente operava navios de 5 mil containers aqui, 5 mil teus. E hoje em dia a gente opera um navio de 15 mil teus aqui, 14, 15 mil 3 teus. vezes mais. Tem navios de mais de 20 mil teus no mundo, que são navios mais de 300 metros de comprimento, que calam... Mas a gente tem limitações no Brasil, Tem né? limitações. Então esse é o grande ponto. Hoje em dia a gente tem... hoje está um problema grande na logística. Hoje. Porque tem congestionamento nos portos, não tem berço de atracação, às vezes tem portos que não tem calado. A seca que está em Manaus hoje em dia é um caos. É um caos. O ano passado Zona Franca, né? O ano passado foi o pior ano. A gente tem uma participação importante no mercado de Manaus, na importação para a Zona Franca, de clientes que produzem lá e depois vai para o mercado brasileiro. E o ano passado foi a pior seca nos últimos 120 anos. E esse ano está pior que o ano passado. Então, os navios não conseguem entrar, né? Em Manaus você entra pelo rio, né? Desde quando passa por Belém ali, né? E vai entrando pelo rio para chegar a Manaus. E tem vários lugares, tem 20 metros de calado. Mas tem um ponto ali que chama Itacoatiara, um lugar onde desce a conexão de outro rio, né? E ali tem muito resíduo. Se não dragar, não passa. Então, hoje em dia, a gente tem uma operação com uma barcaça, um pier flutuante, com uma barcaça para tentar chegar e atender os clientes. Tem que descarregar do navio grande, colocar na barcaça e passar um calado mas menor. Assim, e tem todo o trabalho com o governo, né, de que se dragar e se fizer tudo isso, você consegue, né? Tem impacto na sociedade, tem impacto na logística, no preço no final do dia, porque se não chegar carga lá, não chegar ar-condicionado, vai chegar o verão, vai querer vender ar-condicionado, por que não tem? Porque o Manaus, porque a carga não conseguiu chegar. Então, que loucura. E o navio custa caro. Custa caro por dia, né? A gente está falando de, mesmo que seja um navio pequeno, tem navio que é 20, 30, 50, 60 mil dólares por dia de Os aluguel. números que ele fala são do outro planeta, né? Então, um navio grande desse, que a gente está falando que vai para a Ásia, de 10, 12 mil teus,
a gente está falando que ele consome de combustível toneladas de petróleo por dia. Então, se você coloca isso, o porto, né, o consumo de combustível, mais tudo que acontece, um gasto, encarece a logística como um todo. Todo mundo é impactado com isso. E o Brasil, nesse caso, está sendo prejudicado ainda mais pela seca em locais onde não estava esperado. Não só o Brasil, né? No Paraguai a gente tem carga para Assunção, que também está com seca no Rio, né? Mas esse é um problema ambiental. Mas em relação à sua pergunta, acho que tem dois aspectos, né? Um é que sim, foi crescendo a quantidade os navios, né? A logística, ela foi mudando a forma é muito mais dinâmico hoje. Então tem muita parte que é de tecnologia e hoje em dia tem toda uma agenda ambiental que é extremamente importante, que talvez seja um dos pontos que a gente vai tocar. Já. Então, na parte de tecnologia, a gente tem recentemente, agora, a gente está lançando em 1º de outubro, já está funcionando na verdade, mas a gente lança oficialmente em 1º de outubro, uma tecnologia onde os contêineres todos de carga refrigerada, a gente é o 6º do mundo em movimentação, mas a gente é o número 4 do mundo em movimentação de carga refrigerada. O Brasil movimenta 34% da carga toda que exporta é carga refrigerada. Puxa, então a gente tem uma Seara, JBS, BRF, todos esses clientes levam carne, levam frango, levam tudo isso para o mundo inteiro. Então a gente tem uma tecnologia, a gente está nomeando isso como Container Plus, que é um device, né, que fica dentro do container, onde você consegue medir, tem GPS, temperatura, você consegue ver em tempo real, desde que tenha conexão de internet, né? Você consegue ver em tempo real umidade, todas as condições do container, onde o cliente vai poder acessar e ver se teve variação na temperatura do container dele. Chegou exatamente igual. Coisas que há alguns anos atrás não tinha. Não existia. Então, eventualmente isso vai chegar também para a carga dry, né? Para a carga seca. Sim. Mas que é uma escala maior e precisa de um investimento grande. Então, a tecnologia está impactando muito, mas vai um pouco da forma de fazer negócio entre um B2B que a gente está, né, de business to business, né, que é diferente de um usuário final, né. Mas hoje a gente tem no e-commerce, finance, tem cotação online para os clientes, coisas que antigamente não tinha. Cleriane, fala. Muito interessante ouvir o seu negócio, né? Porque às vezes a gente acha tão normal comprar coisas importadas, mas não pensa em todo esse trabalho, em todos os atores que estão no meio disso, né? Para fazer acontecer e quantos custos envolvidos, enfim. Você já trouxe aqui a questão do calado, né? Que o Brasil, mesmo em condições normais, eu acho que é importante, eu queria te ouvir também sobre isso, porque mesmo em condições normais, né? Não em situação de seca, o Brasil tem uma capacidade menor para receber containers, por exemplo, do que a Ásia, não é isso? A gente não consegue no Porto de Santos receber aqueles containers, aqueles navios tão grandes como na Ásia. E tem também a questão do tempo de operação em cada porto, né? Que eu imagino que deva ter uma questão aí. E aí a minha pergunta é o seguinte: qual é o maior desafio? Porque eu imagino que você também tenha questões relacionadas com a guerra, né? Como é operar navios no mundo inteiro diante de, né, com 2 guerras em curso, atentados acontecendo, aí tem uma questão, pirataria, além das tempestades que acontecem em alto mar, que a gente também às vezes não se dá conta. Então, tudo isso para te perguntar, qual é o maior desafio hoje em dia? O que tira mais o seu... o que te preocupa mais, enfim. Eu vou talvez... eu estou responsável pela América Latina toda, mas eu vou afunilar isso para o Brasil para facilitar um pouco a conversa, né? Eu acho que as dificuldades operacionais hoje têm sido um dos nossos grandes desafios. Então, se você fala navios na Ásia, eu visitei vários portos na Ásia já. Em alguns portos na China você vai e tem quilômetros, né, de guindastes e piers e tudo isso, eles já estão preparados para 10 anos na frente. E aqui a gente espera ficar no gargalo para poder investir. Nem falo que é culpa da iniciativa privada, mas é um direcionamento também do governo de como você se adianta à demanda que vai vir para frente. Né, aos problemas. Então, hoje em dia, obviamente tem limitações, porque tem portos que não tem calado suficiente para entrar. Tem navios que calam 13 metros e o porto não consegue entrar. Então você draga, você faz outros portos. Os operadores, na verdade, muitos operadores de terminais portuários são operadores internacionais. Eles têm a mesma tecnologia para operar no Brasil que tem em outros lugares. Então a gente tem a capacidade de fazer. Mas às vezes a gente opera bem no porto e não tem retroportuário, não tem um depot, não tem caminhão, não tem estrada.
Então, vai criando o custo Brasil, né? De tudo que acontece. Então, a capacidade de operar a gente sim tem limitações aqui, alguns portos entram com calados maiores do que outros, mas é uma limitação que a gente tem. Em relação à guerra, sem dúvida nenhuma impacta, a gente aconteceu um pouco do efeito Covid agora, numa escala menor. Os navios não podem passar pelo Mar Vermelho, eles têm que desviar por Cape Town, ali por baixo da África, para ir da Ásia para a Europa. Então, a Ásia e Estados Unidos é o maior mercado do mundo, a Ásia e a Europa o segundo. Os navios não passando ali, se aumenta em uma semana, 10 dias, o tempo de trânsito, o tempo de container. Então, começou a faltar navio e container de novo, e os fretes subiram de novo. Coisa que a gente, no começo desse ano, não esperava. Então, tem um impacto gigantesco. Canal de Suez, que não tem água também suficiente, agora outro dia eu escutei falar isso, imagina, foi criado para facilitar o transporte, não tendo condições, ou pelo tamanho, você tem que dar a volta em toda... A gente teve problemas de seca no canal do Panamá. No canal do Panamá, onde sim tiveram restrições na passagem de navio e afetou a carga da Ásia para a costa leste dos Estados Unidos. Meu Deus, que loucura. Fala uma coisa, eu tenho uma dúvida aqui. Patrícia, acho que é tua pergunta essa, mas eu vou fazer. Como é que a gente vê o teu negócio muito baseado numa análise fria de custo, de tempo, de condições de entrega, refrigerado, não refrigerado. Como é que você trabalha o marketing? Eu posso só fazer uma adendo, que eu queria muito falar sobre isso. Esse marketing, essa estratégia de marketing que vocês montam, eu imagino que ela deve variar muito de acordo com o mercado que vocês vão operar. Eu acho que não deve ser a mesma coisa fazer marketing quando a gente está falando de América Latina e quando a gente está falando fora de América Latina. Então, também queria saber um pouco dessas diferenças, dependendo do, digamos assim, entre aspas, do seu público, nesse sentido da localização mesmo, geográfica e cultural. A gente tenta fazer algo bem direcionado. Então, a gente preza muito pelo atendimento ao cliente. Como uma empresa japonesa, o Customer Service sempre foi algo que era o nosso DNA. Então, a gente tem hoje o dilema de desenvolver, não dilema, né, mas a gente precisa de ter mais tecnologia, mais digitalização, e-commerce, self-service e tudo isso. Do outro lado, todo mundo, quando compra alguma coisa no e-commerce e dá um problema, você quer ter a possibilidade de falar com alguém. Então, a gente... E não com robô, né? Alguém... Ao mesmo tempo, você pega a nova geração dentro de uma mesma empresa, você tem uma geração antiga, uma geração nova, então o antigo ele vai querer pegar o telefone e ligar, o novo ele vai falar assim, cadê o chat? Eu quero mandar o WhatsApp. Então, você tem que ser capaz de atender os dois. Em relação ao marketing, o que a gente faz é algo bem direcionado, prezando esse atendimento, excelência no customer service e atendimento ao cliente. Então, por exemplo, a gente participa no Chile da safra de exportação de cereja. O Chile exporta muita cereja. Agora vai começar de dezembro, tem um volume gigantesco, 30 mil contêineres de cereja em um período de 2 meses. Que legal. Então, a gente faz toda uma campanha específica para a cereja. Eu estava em Hong Kong há 3 semanas atrás, fui atender a Asia Fruit Logistics, que tem em Hong Kong. Encontramos vários clientes de cereja lá, importadores e exportadores e tudo isso. Então, esse é um caso. Outro caso, por exemplo, a gente exporta muito abacate do México. Então, a gente faz em julho um evento para os abacateiros, a gente chama eles, a gente explica como é a tecnologia, como vai funcionar, coloca todo mundo junto, é muito mais direcionado serviço, né? A cada segmento que a gente está atuando. Olha que bacana. Tecnologia do container? Não, porque tem carga, por exemplo, você está exportando uma carga refrigerada, tem carga que precisa de um controle de atmosfera. Então tem outro que precisa de que chama cold treatment, que é você colocar uma temperatura mais baixa durante o período para poder eliminar qualquer inseto que tenha dentro do container e tudo isso. Então, dependendo do tipo de carga, você leva uma temperatura diferente e uma tecnologia que o cliente demanda. Então, só que tem provedores de container A, B, C, e aí a gente faz workshop, mostra como é. O teu marketing é quase one-to-one. Você tem cada cliente ou cada segmento tem um tratamento específico. Os chilenos na cereja. A gente tem 28 mil clientes no mundo inteiro. Um pouco mais de 28 mil clientes no mundo inteiro. Mas 80% do nosso volume está em 20% desses clientes. Claro. É a lei, né? 80-20. Pareto. E a gente também tem os clientes todos. Então, na parte de marketing, por exemplo, os clientes que não são os grandes, estão levando 1, 2 containers, eles entram na nossa plataforma online, eles conseguem pegar uma cotação de frete online, eles fazem o booking deles online, e depois vem a instrução, olha, retira o container aqui e leva o container lá. Então, o marketing ele é direcionado para essa gama de clientes que é
que precisam da possibilidade de um self-service. Ele é um marketing mais voltado ao digital. E para segmentos específicos, onde é o nosso foco, a gente faz um marketing mais direcionado. Acompanhado. Exatamente. Como é que você vê o futuro aí do teu setor? Como é que você tá? O que está no radar de vocês para os próximos anos? A indústria marítima é uma indústria ainda bem antiquada, eu diria. Ela teve que se acelerar muito durante a pandemia. Hoje em dia, aqui no Brasil ainda, para você faz o embarque, você recebe um papel físico, que é o seu conhecimento de embarque. Que legal. Okay? É o seu conhecimento de embarque. Não perde esse papel, hein? Não perde, porque ele vale o valor da carga. Se a carga é $100 mil, você precisa desse papel. Para receber o seguro. E aí o papel tem o exportador, tem o consignatário, to order, passa pelo banco, carta de crédito, tudo isso que o pessoal, né, estuda por aí, que na vida real acontece. Por exemplo, a gente tem uma expectativa, por exemplo, de ter toda a carga com BLs eletrônicos, usando blockchain. A gente já tem essa ferramenta hoje, sim, mas a quantidade que se usa é mínima. Então a gente tem uma meta, por exemplo, 2030, se eu não estou enganado, de ter 50%, não, 2027, de ter 50% da nossa carga com BL eletrônico, e alguns anos depois o 100%. Então, por quê? Porque se perde um BL hoje, o cliente tem que dar uma garantia bancária hoje de 150% do valor da carga. Ele precisa de assinar, de colocar no jornal, tem que fazer um boletim de ocorrência. Se você tem um BL eletrônico, você não perde BL. Não tem o problema do courier e o carrinho dele foi roubado com o seu documento dentro e para todo o processo. Mas esse entrave está acontecendo no mundo inteiro ou tem algum país que está mais predisposto a aceitar esse BL? Não, o BL eletrônico é algo relativamente novo para a indústria. Tem alguns lugares do mundo que tem mais do que outros, mas ainda é uma coisa... A gente tem um percentual aí de 1 dígito. Muito pequeno. Então, se você falar assim, como vai mudar? Vai mudar muito. Vai mudar porque os contêineres de carga seca vão, eventualmente, todos eles ter GPS. Então, você consegue ver a ineficiência da logística. O cliente pega um contêiner no porto, ele manda para o Mato Grosso e volta, eu não sei onde está o contêiner. Não, e tem questões de hoje vocês não têm, também. Né? Eu sei enquanto ele está comigo. Tem questões de fiscalização, de tributo, de pirataria, tem de tudo. Aí a transmissão de documentação, ela eventualmente vai ficar. Já mudou muito, é muito mais digitalizado do que era antigamente, mas tem oportunidade de melhorar muito ainda, muito. Que bacana. E para terminar, os navios solares aí, existe essa possibilidade de vocês terem adotar navios menos assim, carga pesada? Na parte de ambiental, existem regulamentações do IMO, né? E a gente teve em 2020 uma regulamentação que falava que o tipo de petróleo que usava nos navios, ele tinha que mudar de um tipo de petróleo 380 que fala, o IF 380, que produz 3,5% de enxofre, para um de 0,5%. Então foi uma mudança. Em 2023 teve uma outra regulamentação, onde eles categorizaram os navios, igual a gente tem em geladeira, que tem lá A, B, C pelo consumo de energia, os navios hoje têm isso. Então se você tem um navio que é ruim, você tem que reduzir a velocidade dele. Se você reduz a velocidade dele, você tem que colocar mais navio. Ou você tem que tirar porto. Não tem tirar a carga dele também, né? Carga não necessariamente. Você pode rodar com ele. Se você diminuir a velocidade, ele vai consumir menos. Você demora mais. Daí, se você quiser uma rotação, você tem que colocar mais navio. Então, tem a classificação hoje, A, B, C, D, E. E se ele se repete numa classificação ruim, depois de outro tempo ele tem que mudar até um momento que não vai poder ser rodado aqueles navios. Então, isso é só algo que está passando agora. E aí existe todo um movimento para que a gente, por exemplo, em 2030, acho que é 2030, a gente tem a meta de reduzir a emissão de carbono drasticamente. Eu tenho até aqui, eu estou pegando aqui. Meta da companhia, vocês estabeleceram nossa, a meta. De reduzir de 70% comparado com o que a gente fazia em 2008 e 35% em relação ao que a gente fazia em 2018, a emissão de carbono. E a gente chegar a net zero do Scope 1 em 2050. Então,
Isso significa que a gente tem navios hoje, os navios que estão sendo entregues já estão sendo entregues para mais um tipo de combustível, mas hoje não tem escala de produção de combustível para você saber qual vai ser. Então a gente tem navios prontos para... híbridos. Ou para metanol, ou para amônia, tem discussão de navio com LNG, mas toda a cadeia ela tem que estar limpa, Está sendo trabalhado isso, sim, efetivamente. Sim, mas tá esse todo seu mundo desafio ainda tem o agravante de que o volume de cargas aumenta, né? Ano a ano. Sim. Então você tem aquele parâmetro lá 2018 e tal, você tem o baseline, mas o seu volume de carga aumenta, então o desafio fica mais difícil. Fica mais difícil. Agora, a parte de sustentabilidade, como tem regulação do IMO, todo mundo vai ser obrigado em algum momento a fazer. É claro que a regulamentação dos governos ajuda. Claro. Porque hoje, por mais que eu queira ser green, eu não posso ser green e cobrar 3 vezes mais do que... Porque isso é custo. Sim. E aí, se eu for ter um provedor de serviço que... A gente tem terminais portuários ou terminais de contêineres hoje que já produzem 100% da sua energia. Se isso custar o dobro, o cliente vai querer pagar por isso? Então, assim, se não for regulamentado, você não consegue fazer com que o processo alcance. Eu tenho na minha casa placa solar e eu produzo toda a energia mais do que eu consumo. Sim. Porque eu consegui fazer isso. Mas e numa cadeia do negócio, né, para um business, é extremamente importante. E nesse caso, o problema não seria só brasileiro, né? Porque você pega a Europa com fraquezas. Mas em alguns problemas lugares, diferentes, mas existem. Em alguns lugares, na Europa, está um pouco mais avançado. Então, eles já estão colocando algumas regulamentações de que tem que... o navio que passa para lá não pode consumir tal tipo de combustível. E aí isso depois vai acontecendo no resto do mundo. A gente lançou também um que chama Leaf, que a gente está vendendo para os nossos clientes. Você quer comprar um transporte mais limpo? Então a gente compra o combustível, biocombustível, e a gente vende isso para ele, dá certificado, consegue fazer o tracking disso e tudo isso. Então isso é um serviço que a gente já está oferecendo. Então, mas ainda precisa muito para conseguir chegar no ideal, né? Como indústria, em todo lado. Como a gente está vendo, o setor do Maurício é bastante simples, é tranquilo de trabalhar, não tem quase nenhuma regulação, é um mercado mundial, tranquilo, que não tem restrição nenhuma. Antes de fazer qualquer compra pela internet dessas coisas chinesas, melhor a gente pensar. Pense 2 vezes, mas, Maurício, muito legal, você abriu os olhos da gente para uma série de coisas, não só do teu setor, mas especialmente envolvendo toda uma cadeia gigantesca de implicações e considerações de sustentabilidade, de descarbonização do futuro. Muito importante saber que medidas concretas estão efetivamente sendo tomadas, porque isso é uma dúvida que sempre está na nossa cabeça, que todo mundo diz, nós temos que, mas efetivamente pouco está se fazendo, mas não. No teu setor especificamente estão sendo feitas coisas que vão dar frutos em muito breve. Então quero te agradecer muito pela presença aqui, por você ter esclarecido várias coisas para nós, mostrado uma carreira sólida e vitoriosa num setor muito difícil. Então, muito obrigado da tua presença. Esperamos ver você em breve nos nossos fóruns, nos nossos eventos e quem sabe aqui novamente, porque essa conversa continua, né, gente? Não, eu agradeço o convite. Tem assunto para falar, um monte, né, de assuntos diferentes, mas eu agradeço o convite. E eu falo assim, eu acho que para quem está estudando nessa área, né, eu quando comecei, eu nunca planejei muito a minha carreira. Então eu com 20 e poucos anos, eu casei jovem, com 23 eu casei, com 25 eu tive filho, hoje eu tenho 48, meu filho tem 23, está na faculdade. Então, mas eu nunca planejei a carreira e aí as coisas foram acontecendo e esse universo é um universo fantástico. Então, e a gente tem como empresa, dentro dos pilares, né, o green que a gente fala, né, de sustentabilidade, a gente tem o digital, mas a gente também cuida muito das pessoas. E eu acredito piamente nisso, né? Que as pessoas que fazem diferença quando alguém liga para a empresa, eu atendo, eu estou atendendo, eu sou o AM para aquela pessoa. Exatamente. E aí, como cuidar das pessoas, como desenvolver os talentos, como ter essa individualidade com cada um, a gente preza muito. E tem todo um time que tem bastante liberdade, né? De fazer as coisas e criar e tudo isso, né? O time de marketing e comunicação que está por detrás de tudo, eles fazem um trabalho fantástico. Porque tem liberdade de fazer, então a gente preza por isso. Então, no meio da pandemia, a gente conseguiu um Great Place to Work que a gente não tinha antes. Então, é algo que a gente preza muito e eu acho que para quem está estudando e tem interesse, a gente pode compartilhar mais informação depois. Muito obrigado, muito bacana. Obrigado. Parabéns, Maurício.